Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a vida de todos. É com imenso prazer que vou deixar registrado aqui neste áudio a mensagem de Mateus 17. A passagem onde um menino é jogado na água e no fogo incessantemente, e os discípulos do Messias não conseguem expulsar este demônio, e o Messias vindo, expulsa e ainda expõe os discípulos à carnalidade, mostrando que eles não tinham fé para fazer aquilo ainda. Ele chega a chamar aquela geração de geração incrédula no verso 17 de Mateus 17, dizendo que eles não tinham fé para poder expulsar aquele mal do menino. Só que o Messias em Lucas 10, ele dá autoridade depois para os discípulos para pisar na cabeça das serpentes e dos escorpiões. Aqui se confirma o que eu venho falando em vários áudios, que o Messias ele capacitou os seus discípulos para poder vencer as serpentes. Colocar a mão nelas e não se contaminarem. Beber bebida mortífera, porque tudo é o mesmo sentido. Aqui quando pisa em cabeça de serpente e em escorpiões, está se cumprindo o que foi profetizado lá em Gênesis, que a descendência da mulher, ou seja, a Nova Jerusalém, os nascidos do Espírito, eles pisariam a cabeça dos carnais, daqueles que não dão ouvido à voz do Pai, mas que buscam os seus próprios desejos, que tem como Deus o seu próprio ventre. A descendência da mulher, os nascidos do Espírito, pisariam a cabeça. E o Messias veio dar essa autoridade. Ele veio primeiro sendo exemplo, como está escrito em Hebreus 5. Ele aprendeu pela obediência e, sendo perfeito agora, se tornou poço de água viva para nós buscarmos, para nós bebermos, para aprendermos com Ele. E sendo sacrifícios vivos, vivemos em novidade de vida, agradando ao Pai em espírito, buscando Ele em espírito. E destronamos as serpentes, os escorpiões, pisando em suas cabeças. Esses falsos pastores, esses falsos líderes, que se colocam como guias das pessoas, negando o que o Messias disse, que não existe outro guia além do Pai Celestial. Em Mateus 23 ele deixa claro isso. Vamos aqui rapidamente trazer a luz desta mensagem, desta pérola que está em Mateus 17, que hoje se clareará o seu entendimento, entrará a luz no seu entendimento sobre essa mensagem. Muitos dizem que foi acrescentada, que não foi acrescentada. Quem diz isso é porque infelizmente ainda não teve o discernimento espiritual para poder compreender todas as coisas. Em tudo você aprende, e nesta mensagem existe uma lição espiritual maravilhosa. Vamos lá, Mateus 17. Só para não falar que eu estou pegando o texto fora de contexto, o comecinho de Mateus 17 é o Monte da Transfiguração. É uma outra mensagem para outro momento. Eu quero falar sobre o rapaz. Eu quero falar sobre esse menino aqui, ó, que estava sendo feito de gato e sapato na mão dos líderes. E o sistema, eles traz a obscuridade sobre esse assunto porque não leem espiritualmente. Eles leem de forma física e as pessoas acabam não compreendendo o que esse texto diz. Mas hoje será revelado de forma espiritual o que esta mensagem diz. E as cobras e as serpentes serão mais uma vez pisoteadas pelos nascidos do Espírito. A história começa no verso 14, onde diz: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo, ele cai na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, mestre. Faça alguma coisa por ele. Eu te peço. O Messias se compadeceu do pedido desse homem. Mas no verso 17 ele dá um alerta. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga o menino. Traga ele aqui. Aqui, quando ele diz até quando terei que suportá-los, é porque ele não aguentava ver aquele povo tão carnal, não compreendiam das coisas espirituais. É como estamos vivendo hoje. Muita gente com oba-oba dentro desses tempos, cantorias, pregações fajutas, textos isolados, versos isolados, pessoas servindo o seu próprio vento. Todo final da pregação tem uma mensagem com o intuito de dinheiro no final. Aonde foi que não entenderam quando o Messias disse que você não pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e aos seus próprios interesses? Aonde vocês não entenderam? Ele chamou a atenção em Lucas 16 dos líderes religiosos daquela época. Se ele estivesse hoje aqui, ele estaria falando a mesma coisa. Abandonem o dinheiro, dá de graça o que de graça recebeu. Liberte as pessoas para buscarem o Pai em espírito. Não fiquem vivendo da desgraça da vida delas.
Parem de esconder o reino espiritual dessas pessoas, embora muitas dessas pessoas que estão aí levando a mensagem que eles dizem ser de Deus, mas na verdade são textos fermentados pelo seu próprio egoísmo, são mensagens criadas em laboratório. Muitas dessas pessoas nem sabem, nem conhecem o que é o mundo espiritual do Pai. As pessoas não têm noção desse mundo espiritual, e esses homens, essas raças de víboras, esses homens que são os abutres, que vivem dessas pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que são sombras daquela viúva pobre que estava sustentando seus amantes nos templos. O verdadeiro Criador do universo, ele é marido, e é a função do marido cuidar da sua esposa. Não é a esposa que tem que sustentar seu marido. Quando você tem que dar dinheiro para sustentar esse seu Deus, ele não é o teu Deus. Ele não é o teu Deus. Como disse o Messias para a mulher samaritana, eu digo para você agora: este que você está servindo não é o seu Deus, porque o verdadeiro Criador do universo, ele te sustenta. Ele é marido, ele não é amante. Abandone esses prostíbulos em cada esquina. Salomão disse: em cada esquina tem um prostíbulo, tem uma prostituta para te prostituir, para acabar com você, para roubar de você a herança do Criador do universo. Herança essa que por você está tão contaminado, você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz de forma espiritual. Está na carne, está morto, e esses abutres estão roubando tudo que você tem. São os ladrões e salteadores que o Messias disse em João 10. Roubam toda a verdade do Pai das pessoas, e elas morrem espiritualmente. Ficam destruídas, ficam acabadas, e acreditam que estão vivas aos olhos do Pai. São enganadas, estão viúvas, estão servindo a Deus morto. Por mais que você não acredite no que eu estou falando, mas você está sustentando falsos profetas. Está pobre da presença do Pai. Busque o Pai em espírito, e ele se revelará a você, enquanto você ficar buscando de forma carnal, precisando de horários marcados. Um ser que é onipresente, onisciente, onipotente não precisa de hora marcada para falar com você. Ele fala com você aonde você estiver. Ele não precisa de reuniões solenes, como disse o profeta Amós no capítulo 5. Ele não precisa de mãos estendidas, de louvores, de musiquinhas fabricadas dentro de estúdio. Ele quer que você seja o louvor. Ele quer que você seja o sacrifício vivo. Calce a sua cara. Viva uma vida íntegra diante do Pai, e você será luz na terra. Verso 18 de Mateus 17. O Messias respondeu: sai, demônio. E deste momento em diante, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: sai daqui para lá, e nada será impossível. Mas essa espécie de demônio aqui, ó, que estava nesse menino, ela só sai com jejum e oração. O sistema religioso, eles dizem que o jejum que você tem que fazer é aquele que Isaías disse que o Pai não aceita. Quer saber qual é o jejum que o Pai não aceita? É esse: ficar sem comer comida, pano de saco na cabeça. Tudo obra que o Pai nunca aceitou. Se você não acredita em mim, acredite então em Isaías. Leia o capítulo 58 de Isaías e você vai entender qual é o jejum que o Pai quer. Verso 3 de Isaías 58. Por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Nós nos afligimos as nossas almas, mas tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, vocês jejuam, ficam se afligindo, mas não deixam de ser maus. Os seus propósitos continuam firmes. Aí no verso 5 ele fala: seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça com junco, que estenda debaixo de si saco cinza. Chamaria tudo de jejum isso ao Criador? Porventura o jejum que eu escolhi não é que você solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e que despedace todo o jugo? Não é isso que eu pedi? Não é que você reparta o teu pão com o faminto, que recolha as casas dos pobres abandonados, e quando vires alguém nu, que os cubras? E não escondas da tua carne aquilo que está acontecendo. Não se finja de cego. O jejum que o Criador pede é diferente desse que o sistema religioso ensina. O jejum dele é jejuar dos desejos da carne. O jejum do Pai é esse. Isso alimenta o seu espírito. E era esse o jejum que os discípulos não estavam preparados, porque eles ainda eram carnais. O nascer dos espíritos dos discípulos só vieram após o Messias ressuscitar, passar 40 dias com ele e dizer: agora vocês estão prontos para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Antes não estavam, mas agora estão.
porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você acha que eu estou falando besteira? Então leia Zacarias capítulo 7 para você entender qual é o jejum que o Pai quer. Zacarias diz, quando vocês comem é para vocês e quando vocês deixam de comer vocês dizem que é para Deus. Cria vergonha na cara. O Pai não precisa de você ficar sem comer nada físico para dizer que está sendo espiritual ou não. O Pai quer que você alimente o seu espírito e para alimentar o espírito você tem que fazer jejum das obras da carne, dos desejos da carne. É isso que alimentará o seu espírito. Os discípulos aqui nunca conseguiriam expulsar o demônio que estava naquele rapaz, porque eles eram carnais, não compreendiam das coisas espirituais. A oração aqui que ele diz que nós temos que fazer não é essa oração de ficar com hora marcada buscando o Pai em templos físicos, ou entrar dentro de um quarto físico dentro de casa e ficar orando ao Pai, não. A oração aqui é aquela que o Messias disse em Mateus 6. Perdoa os meus devedores como eu tenho perdoado os meus irmãos. É uma vida reta. Uma vida justa, é um espírito totalmente ligado ao Pai. Coração e ouvido circuncidado, ouvindo a sua voz e praticando o que Ele quer. Isto é ter relação com Ele no quarto, porque quarto é lugar de intimidade. Você tem que ter o seu espírito reto diante do Pai, buscando Ele em tempo integral, 24 horas por dia. Quando você estiver assim, você estará em uma união com o Pai. Juntos, unidos, como um casal realmente, esposa e esposo, no mesmo espírito, no mesmo entendimento. E aí você estará lúcido aos olhos do Pai, pois essa é a luz que o Messias traz, lucidez no seu entendimento, compreensão, coisa que o texto deixa claro que naquela época de Mateus 17 o povo não sabiam o porquê o rapaz estava sendo jogado na água e no fogo o tempo todo, não tinham compreensão. Sabe o que é água e o que é fogo? Você nunca parou para pensar nisso de forma espiritual? Você acha que era fogo e água mesmo? Até hoje tem muita gente na água e no fogo. Ela está na palavra, na água, mas ao mesmo tempo ela também está sendo julgada pelo fogo, pelo juízo do Pai, como está escrito em Mateus 3. Quando a verdade do Pai chega, ela põe à prova aqueles que de fato estão brincando com o Criador do Universo, estão blasfemando do seu espírito, dizendo buscar a verdade, estão buscando a mentira, a grande apostasia. Você se lembra da passagem do profeta Elias quando ele vai atrás daquela viúva de Serepta? Sabe por que ele foi atrás dela? Porque ela estava viúva do Criador do Universo. Ela estava igual a viúva lá do templo, pobre de entendimento das coisas espirituais. E o pai manda o profeta ir falar com ela. E dá para entender o porquê o pai mandou lá. Porque ela tinha azeite, ela tinha farinha ainda na botija. Ela não estava totalmente contaminada pela Babilônia. Dava para ela ressuscitar com um pouquinho do que ela conhecia. A herança ainda não estava tudo perdida. Ela não tinha gastado a sua herança com as prostitutas, como na parábola do filho pródigo. Não estava tudo perdido. Ainda tinha azeite na botija. É uma das 10 virgens lá que ainda a lamparina estava acesa. E quando chega o profeta, ele fala a verdade. E ela começa a jorrar água para a vida eterna, assim como a mulher samaritana. E nunca mais, diz o texto, faltou azeite na botija dela. A presença do Criador do Universo. Mas o filho dela não suportou tantas verdades e morreu. Mas o profeta ressuscitou ele de novo com palavras de vida. É o mesmo que aconteceu aqui em Mateus 17. Ficou entre a água e o fogo, a água e o fogo, a água e o fogo, atormentado pela verdade do Pai. Porque é só quando chega a luz que o demônio é confrontado. A mentira. E quando eu falo demônio é a carnalidade. A pessoa está tão carnal que ela dá brechas para o inimigo entrar. E quando ele entra, ele faz a festa dentro dela. Porque o espírito dela está morto. Mas quando chega o Messias, o espírito reconhece a presença do Criador do Universo. Ele começa a ressuscitar e colocar à prova tudo o que ele faz. E de repente ele começa a perceber que ele está morto. E ele fica lá batendo no túmulo. Tira eu daqui, me ressuscita. E o Messias gritando lá de fora, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Eu estou aqui te esperando do outro lado, meu filho. Não fica aí dentro desse túmulo da sua carnalidade, não. Venha ser espiritual. E aqueles que oram de verdade, têm uma vida íntegra diante do Pai e que jejuam das más obras da carne, esses têm capacidade para falar aos demônios que estão amarrando a vida das pessoas. Sai. Deixa ela viver em paz. Traga lucidez, Pai, para a mente dessa pessoa, para que ela possa agir de forma correta, para que não tenha brechas para o mal entrar. Porque está em nosso poder, como disse o Criador a Caim. O pecado jaz à porta, mas está em nossas mãos dominar. Não deixar que ele destrua a nossa vida. Pise hoje na cabeça da serpente, dos escorpiões que estão fermentando a sua mente e tornando você um vazio do Criador. Cheio da sua carnalidade, mas vazio da compreensão das coisas espirituais.
Pise na cabeça dessas serpentes, desses escorpiões, porque o Pai deu autoridade. O Messias é a fonte de água. Busque dele e as cobras nunca mais irão envenenar você e nenhuma bebida mortífera irá te afastar da presença do Criador do Universo. Aquele que se busca em espírito e que o Pai possa falar ao seu coração.